fala assim: eu vou começar a agir agora, porque você só se sobrecarregou, porque você estava lutando com as suas armas. Agora eu troco as suas armas e eu vou vencer a tua batalha. Começa assim o texto, né, de 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Repete comigo: peleja contra Josafá. Peleja quer dizer guerra. Amém? Ele veio lutar contra Josafá. Então, fala para mim aqui: 2 exércitos. De novo, 2 exércitos. Às vezes tu está reclamando aí que só está tendo um. Você imagina 2 exércitos poderosos para aquela época, né? Tanto os amonitas como os moabitas eram guerreiros. Amém? Eram guerreiros estrategistas. E Josafá, ele quando olhou, imagino eu conjecturando sem ferir o texto, fala assim: já perdi. Às vezes, quantas vezes você já falou que você perdeu a batalha? Versículo: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que estão em Azazon, Tamar, que é em El-Gedi. Então Josafá, algumas versões diz, teve medo. Amém? Quantas vezes, diante da luta, nós temos medo? Quantas vezes, diante da batalha, a gente, antes de lutar, nós já somos derrotados? Diz o texto de maneira clara, né? Essa está na Almeida, diz que o que ele teve. Então Josafá temeu. Eu gosto na versão, na revista atualizada, diz: ele teve medo. Quantas batalhas que você já entrou derrotado? Teve medo. Às vezes tu entra derrotado e você esquece que o Deus que você serve, ele é muito maior do que qualquer inimigo. Pode vir uma legião de inimigos, o Deus no qual você serve, ele é muito maior. Jesus, diante da maior batalha que eu digo para você, de todas as guerras da Bíblia, eu digo que o maior que passou foi Jesus. Ele diz a César, ele diz diante de Pilatos: se eu quiser, eu peço uma legião de anjos. Ele poderia pedir um anjo só, que já venceria a batalha. Quantos estão entendendo? Às vezes, você entrou aqui nesta noite, já com medo das tuas guerras. Eu quero te dizer, em meio à tua guerra, Deus dá as estratégias. Deus dá a direção. Deus dá a orientação. E eu creio que nesta noite, Ele não me trouxe de tão distante, para vir aqui só para ser mais um. Deus me trouxe aqui para dar estratégia para muitos aqui. E eu creio que você vai ser agora um derrubador de gigantes. Vamos lembrar de Davi? Davi estava lá, tinha um Golias afrontando todo o exército de Israel. E ele vinha de manhã e gritava: tem homem aí? Como é que ficava o exército de Israel? Ai, meu Deus, já vem Golias. Amém? Aí depois ele ia descansar, dormia, tomava um café, almoçava. Por volta das 6 horas, ele voltava mais uma vez e gritava: tem homem aí? Como é que ficava o exército? E detalhe, todos eram guerreiros. Todos eram guerreiros. Mas diante de um homem que afrontava, como é que ficava? Todo mundo o quê? Com medo
de um homem, Deus precisa tirar Davi lá de trás das malhadas, com uma experiência violenta. Amém ou não? Uma experiência de guerra violenta. Amém ou não? Amém. Não, Davi não. Davi era um pastorzinho. Ele estava lá. Ele cuidava de quê? De ovelha. Mas a batalha que eu falei para vocês na introdução, ele matava o quê? Lembrou agora que eu falei? A cobra foi por minha conta, né? Porque a gente acorda já pisando nela, né? Mas ele matava o quê? Leão e urso. Ali foi forjado nele como um soldado de guerra. Então, quando ele olhou para Golias, ele falou assim: opa, essa é a oportunidade. Isso aí para mim, isso é mais fácil do que matar o urso. Quantos estão entendendo? Porque não era ele. Mas a palavra que Davi diz no momento, quando ele vai derrubar aquele gigante, no meio de um exército, irmãos, ali o exército já era um exército poderoso de Israel, que estava diante de um outro grande exército, que era um incircunciso filisteu, que era um homem muito grande. E detalhe, ele olha e vê assim: caramba, eu não erro isso aí nem a pau. Isso aí vai ser fácil de derrubar. E o inimigo, quando olhou, falou assim: pô, tem um cãozinho aí, um cachorro, vou mandar isso aí, cara. Muitas das vezes o inimigo te menospreza, porque ele não sabe o Deus que está por trás de você. O inimigo olha para você e vê você, porque muitas das vezes, querido, você luta com as tuas forças. Se você lutar com as tuas forças, aquele gigante vai ser gigante. Mas Davi tinha um segredo. Quando ele olha para aquele incircunciso filisteus, ele diz assim: ó, eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Mais uma vez. Eu vou te derrubar para que os céus possam ouvir. Eu não gosto de dizer para o diabo ouvir não, tá? Amém ou não? Ele não precisa ouvir nada. Para o céu ouvir que você. Ele foi vencer aquela batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Ali foi o segredo que Davi venceu aquela batalha. Porque ele não foi lutar com a estratégia dele. Ele não usou as armas de Saul, que eram ferramentas humanas. Amém? Quando Saul quis colocar sobre ele: toma aí, Davi, vai lá, usa minhas armas, minha couraça, minha espada. Irmãos, aquilo nem encaixou um Davi. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que as tuas armas humanas você não vai vencer. A guerra espiritual nós vencemos com armas espirituais. Às vezes nós queremos usar estratégia do homem ou estratégias humanas. As armas de Saul, eu pergunto, Saul não estava ali? Quanto tempo que ele ficou ali? Aproximadamente, sendo afrontado? Mais de 40 dias. Sendo afrontado. Um exército poderoso de Israel. Estava todo mundo, ele vinha, Golias, afrontava, ia descansar, almoçava, eu vou lá de novo afrontar aquele pessoal que estava com medo. Amém ou não? Aí ele vinha, gritava, e o que todo mundo fazia? Se escondia. Amém? Às vezes tu está assim, diante da tua adversidade, diante da tua guerra. Às vezes eu quero dizer uma coisa para você, querido. As batalhas, às vezes, elas nos afrontam, mas elas não são maiores do que o nosso Deus. Vou repetir para você dar um glória bem alto.
As batalhas nos afrontam, mas não é maior do que o nosso Deus. Porque às vezes a gente olha a situação, não, isso aqui não. Queridos, quando você coloca Deus na frente, não tem gigante, não tem batalha enorme que você possa vencer. Pode ser o que for. Deus sempre vai estar à frente, vencendo as tuas lutas. E Davi, aquele menino, se fosse olhar, um cãozinho para aquele gigante. Ele olhou menosprezando, mas Davi olhou para ele, que alvo. Faz assim, balança a tua. Isso aí, balança. Olha, com aquele olhar de vencedor. Fala, Senhor. E fala assim, e fala para Deus, Senhor, o Senhor que vai acertar o alvo, que eu não sou muito bom nisso não. Vai dizendo isso para a sua guerra, que você entrou aqui hoje. Vai balançando. Prepara. E joga! Eu me abaixei, que podia pegar em mim, né? Amém? Foi isso que Davi fez. Amém? E acertou. Foi na cabeça. Amém? Mas não se dê por vencido por ter só acertado a cabeça, que às vezes pode ter sido só um tombo. Ore bachuri canta lá bachuri andelebas. Vou repetir. Não dê por vencedor porque só derrubou, que às vezes o gigante pode ter só caído. Mas Davi pegou a espada e foi o quê? Agora eu venci. Agora acabou. Ele foi diante do inimigo e cortou a cabeça. Ali acabou a guerra. O interessante, que não é esse texto, né? Eu estou fazendo uma introdução aqui. Que depois, aqueles mesmos soldados que estavam acovardados, depois que Davi derrubou o primeiro, eles saíram e derrubou um de Gate, que era era maior do que Golias. Ele ainda tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Era maior do que Golias. E quem derrubou? Aqueles que estavam se acovardando. Porque eles viram que o Deus de Davi era o mesmo Deus dele. Você está entendendo? E voltando aqui ao texto, Josafá, né, no versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E o que ele fez? Apregoou um jejum em toda Judá. Ele já começou a usar armas espirituais. Jejum. Amém? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé. Amém, querido? Repete comigo. Pôs Josafá em pé. Não adianta você ficar deitado, chorando, se lamentando, querido. Deus está mandando você, fica de pé, diante da sua batalha. Fique de pé, diante do seu inimigo. Davi, quando derrubou, ele se colocou de pé. Às vezes, nós nos acovardamos, como estavam aqueles soldados, se acovardando. Não é assim. Se põe de pé.
Amém? Na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Uma coisa que eu digo para você, querido: lugar de resolver batalha é na igreja. Não fique em casa. Estou com luta, o pastor não sabe. Irmão, sai da tua casa que Deus vai te dar, como você veio aqui hoje, estratégias para você vencer a batalha. Às vezes o inimigo fala, fique em casa, porque às vezes estou cheio de problemas, eu não vou para a igreja hoje não. Errado. Quando você diz, não vou para a igreja hoje, Satanás diz, eu vou ficar contigo lá fazendo companhia. Vou repetir, acho que você não ouviu. Fala misericórdia, depois. Às vezes você fala assim, mas é tanta luta, é tanta coisa. Primeiro lugar que o inimigo fala, não vai para a igreja, eu te faço companhia aqui. Aí você, em vez de vir para a igreja, fica onde? Em casa. Mas o pastor, o irmão, o obreiro, não sabe quantas lutas eu estou passando. Ué, cadê a onisciência de Deus? Cadê a onipresença de Deus? Deus não sabe? Às vezes Deus está te provando, vai para a igreja. Às vezes tu veio aqui receber essa palavra. Para onde ele foi aqui? No versículo 5, né? Pôs-se de pé, aonde? Judá e Jerusalém, aonde? Na casa do Senhor. Tu imagina se ele ficasse na tenda? Se ele ficasse na tenda, ele ia vencer a batalha dele? Não. Amém? Mas a primeira coisa que ele fez, fala, em pé. Não fica como aquela hiena do desenho que não dá mais. Como é que é, apóstolo? Ó vida, ó céus, não vai dar certo. Ai, meu Deus, é tanta luta. Ai, meu Deus, eu não aguento. Ai, é um leão por dia. Ai, aqui não tem isso não, só tem lá na Índia, né? Aqui não tem isso não. Ó vida, eu não aguento mais, eu vou largar, eu vou sair da igreja. Ele se pôs em pé. Ele foi na congregação. Amém? Porque para ele, humanamente falando, ele já teve medo, ele já tinha perdido a batalha. Quando ele olhou, tu imagina, era 2 exércitos, não era nenhum, era 2. Os amonitas e os moabitas estavam diante dele. Ai, meu Deus, eu já vou perder. Lembra da hiena? Né? Aquela hiena do desenho, quem é mais antigo lembra. Para onde a hiena ia, a nuvem negra ia atrás. Né? Quem lembra? E como é que ela fazia? Ó vida. Aqui não tem, eu tenho certeza, né, pastor Jorge? Não tem não, né? Viu? O obreiro está falando ali. Já. Ó vida. A nuvem negra fazia o quê? Para onde ele ia, a nuvem negra o quê? Amém, irmão? Eu sempre falo lá, o bispo Reginaldo está aí para... Irmãos, Deus não gosta de murmurador. Eu vou dar um ouro para vocês aqui. Cadê os pregadores que estão aí? De murmurador, Deus não gosta nem do cheiro. Apóstolo, por quê? Eu sou crente de Bereia. Fala para mim. Irmãos, o que ele fez com aqueles murmuradores que estavam no deserto? Ele não só matou, ele fez assim, ó. Abriu o buraco e fez o quê? Fechou. Eu não quero nem sentir cheiro de murmurador. Amém? Deus não gosta nem de cheiro. Porque às vezes tu fica murmurando aí por causa de... Sabe quando você murmura, o que você fala? Quer pegar esse ouro aí? Você que anota, costuma anotar aí. Quando você murmura, você está dizendo, meu Deus é fraco. Quando você murmura, tu diz, meu Deus é fraco. Tem uma galinha, né, que diz, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco.
Quando você murmura, tu diz: meu Deus é fraco. Agora, mesmo com a sua dor humana, o seu medo, que é o medo é humano, mas você se levanta. Tu acha que Davi, quando olhou para aquele lá, era a força do Davi? Davi era um franzino. Se ele desse um assopro, Davi caía. Mas ele se levantou porque a força dele estava em quem? Estava em Deus. A força dele estava em Deus. E muitas das vezes a gente está na igreja, eu já estou na igreja há 30 anos, há 50 anos. Ó vida. Ó céus. Tem gente que às vezes, né, irmão, não é o caso daqui. Eu já tenho essa enfermidade há 20 anos. Aí Deus, vou te curar hoje. Não, já estou acostumado com ela. Tem vezes que vem aqui no culto, é curada e chega em casa. Cadê a dor? Onde tu está? Amém, irmãos? Deus está falando aqui nesta noite. Até porque, irmãos, quando entrou um por aquela porta, entrou o segundo, Deus já estava presente. Até porque, quantos têm certeza que Deus está aqui? Primeiro que o nosso culto é racional. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? E a palavra de Deus diz, quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu estou presente. Amém ou não? Deus está aqui. O Senhor está aqui. E quando for embora, a igreja vai ficar vazia. Deus não está mais. Deus vai estar lá na tua casa. Porque tem gente que acha que Deus fica na igreja tomando conta. Deus não é vigilante. Amém? Igreja vazia, querido. Amém? Às vezes tem gente que, não, Deus... Não, está vazia, Deus não está aqui não. Ele vai ficar tomando conta de igreja, ele tem mais o que fazer. Não, mas o guarda de Israel não dorme. Ele fica cuidando de vidas. Amém? Voltamos mais um pouquinho ao texto. Versículo 6. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Amém? E não há quem possa resistir. Aqui ele começou a entender a quem ele estava servindo. Quem ia pelejar a batalha dele. Ele começou a discernir que a batalha não era mais dele. Até o versículo 5, ainda era o Josafá olhando como homem. Mas aqui, ele já começou a ver quem era Deus. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante do Senhor desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Quantos creem que o nome do Senhor está aqui? Amém? E quando os santos estão reunidos, Deus começa a mover. Os santos estão reunidos, Deus começa a mover. Vamos mais um pouquinho? Se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa,
E faremos o quê? E faremos o quê? A ti na nossa angústia. Sentimento humano. Eu não estou tirando de você o sentimento humano, mas eu estou mostrando para você, mesmo diante do teu sentimento humano, que a angústia é humana. Você tem um Deus. Diante da angústia, eu clamo, amém? Diante da adversidade, eu não me rendo, eu não fico em casa, eu estou aqui na tua casa, clamando. Quantos vieram aqui clamar nesta noite? Amém? Oh Deus, obrigado, o Senhor faz presente, diante de ti na nossa angústia. E o que Ele vai fazer? E tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Sir, já entrou mais um exército, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Às vezes tem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Aqui Deus não permitiu que fosse destruído esse exército, para que no tempo certo, eu quero dizer para você, querido, que tua batalha, você vence no tempo certo. Aprenda uma coisa: para de olhar a tua vida pelo Cronos. Amém? O que é isso? Tempo do homem. Quantos são espirituais? Quem é espirituais discerne as coisas espirituais. Começa a discernir pelo Kairós de Deus. Kairós de Deus é um dia como se fosse 1000 anos. Amém? Kairós de Deus é um dia como se fosse 1000 anos. Cronos, um dia com 24 horas. Às vezes tu está olhando a tua batalha no teu tempo. Deus está dizendo, é para olhar no meu. Eu estou olhando pelo meu relógio, pela minha ótica. Você está olhando, não, mas já tem 1 ano, já tem 10 anos. Ah, Deus falou, mas no meu relógio aqui, que eu estou olhando pelo meu, que Deus não olha pelo teu relógio, Ele olha pelo dele. Ele olha pelo Kairós, o tempo dele. Ele falou, poxa, mas no meu aqui, está dando só uns 20 segundos. Mas tu falou, mas já tem... Não, mas o meu ainda deu, não chegou nem 1 minuto. Eu quero dizer uma coisa para você, nessa noite, para você sair daqui. Deus não permite batalhas que você não possa suportar. Eu queria ouvir um glória mais alto, vou repetir. Deus não permite que venha batalha diante de você que você não possa suportar. E às vezes tu está reclamando de quê? Amém? Deus está olhando pelo relógio dele. Pô, mas no meu tem... Você já está 10 anos, mas Deus falou, tem 1 minuto ainda. Amém? Lembra de Daniel? Daniel, diz o texto no seu original, que desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto que Daniel começou a orar, ele já teve a vitória. Mas ele precisou orar 21 dias. Mas desde o primeiro momento que ele se pôs a orar, a vitória dele já foi liberada. Fala, eu recebo e tomo posse. Desde o primeiro momento que você se pôs a orar, tu já ganhou essa batalha. Mas precisou cumprir o tempo. 21 dias. A vitória de Daniel só veio no 21º. Mas no primeiro, Deus já mandou. Amém? Eu digo para você que foi... Deus olhou, né? Vai lá, Miguel. Dessa passagem de Miguel, porque Deus estava vendo pelo Kairós, tempo dele. Quantos estão entendendo?
desse vai Miguel. Mas Daniel estava lá embaixo no tempo Cronos, amém? Tempo do homem. Ai meu Deus, um dia, eu oro todo dia, é todo dia, mas já tenho 10 dias, já tenho um ano, mas Deus já mandou Miguel, só que ele está indo na velocidade daqui, você está olhando pela tua ótica, não é no teu relógio, não é no teu tempo, é no tempo dele. Só de Deus falar assim, vai Miguel, pela nossa, aqui embaixo que nós estamos, um dia, 2, mas no relógio de Deus, vai Miguel. Quantos entenderam como é que funciona o reino? Vai Miguel. E ele está vindo, mas a vitória desde o primeiro momento, às vezes ela já está chegando para você. Paramos no versículo 11, né? Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento, porque em nós não há, em nós, visão humana, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui começou a confissão. Os nossos olhos estão postos em ti. Foi a senha. Foi o segredo. Os nossos olhos no Senhor. Acabou. Aí Deus falou, comigo? Me chamou? Me chamou? É comigo? Então fica tranquilo, você já venceu. Clama a mim, responder-te-ei. Coisas grandes e firmes eu tenho para ti. Coisa que tu não sabe, coisa que tu não imagina, Deus tem para você. Foi o que eles fizeram aqui, eles clamaram. No sentimento humano, aqui não estão murmurando. Amém? Aqui é um clamor, diferente de murmurar. Como eu falei, de murmurador, Deus não gosta nem? Amém. Então vamos lá. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Isso que é a posição do soldado. Cadê os guerreiros? Eles estavam o quê? Em pé. Alguém estava aqui. Ó vida, ó céus, eu não vou para a igreja hoje. Ai meu Deus, ninguém me ama. Deus me abandonou. Deus não está ouvindo o meu clamor. Deus não ouve a minha oração. Ainda bem que aqui não tem pessoas assim. Toda Judá estava em pé diante. Eu quero dizer uma palavra para você. Se põe em pé diante do Senhor. Deus está mandando você, se levanta. Se levanta e vem para a guerra. Levanta-te e vem para a guerra. É isso que Deus está falando. Não é à toa que Deus colocou no coração do pastor. É guerra. Você pode ter seus sentimentos humanos, mas Deus só não gosta de frouxo e nem de quem retrocede. O prazer do Senhor não está naquele que retrocede. Deus não se agrada dos que retrocedem. Como também as suas crianças e os seus filhos. Pega todo mundo, querido, e leva, traz para a igreja.
Então, olha aqui, ó, olha que tremendo. Fale em línguas, querido. Então veio o Espírito. No meio. No meio da onde? O Senhor está aqui. No meio da congregação. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Ore balabaxere cantará. Oh! Sarabaxere cantará. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benania, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que vos diz: ó Senhor, não, de novo, não, nem vos, por causa desta grande, ou fala, por causa desta grande luta, por causa desta grande batalha. Agora fala você tomando posse, já Deus ministrando ao teu coração. Eu vou ler aqui, ó. Por causa dessa grande multidão. E vocês? Pois a peleja não é nossa, mas é de Deus. Acabou. Você entregou a tua guerra a quem de direito? A quem nunca perdeu batalha. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês. Neste encontro. Tomai o quê? Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustes. Amanhã saireis ao encontro. Por quê? Porque o Senhor é convosco. Então Josafá pegou a arma dele. Amém? Pegou a arma dele. Se prostrou. A tua arma é a tua oração, querido. A tua arma é a tua oração. Ele pegou a arma dele. Amém? Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E toda a Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. Por que você parou de adorar, irmãos? Por que você parou de adorar? Por que você parou de vir para a igreja? Você que está me assistindo aí pelas redes sociais, porque tu ficou em casa? Deus está falando: vem me adorar. Eles se prostraram e adoraram. Amém? Às vezes Deus nos dá estratégia, querido. Adoração é também uma arma de guerra. A tua adoração é uma arma de guerra. Vem adorar. Você está com batalha em casa? Bota louvor, querido, até por vizinho, começa a cantar alto. Mas aqui em casa, irmãos, começa a adorar. Pega aquela tua playlist do teu celular e coloca lá só aquelas músicas. Hoje tem poucas músicas de guerra, né?
né? Hoje tem, antigamente tinha mais, hoje tem bem menos, né? Essa geração hoje é tudo chora, tudo crocodilo, né? Tudo assim, nada contra, mas amém, deixa quieto. O Senhor dos Exércitos está vindo aí. Armas de guerra, bota aquele louvor bem alto, até para os vizinhos, até para aquela vizinha fofoqueira que fala assim, ela estava triste, ela vai adorar por sua causa. Você está entendendo o que Deus está falando? Se prostraram perante o Senhor e dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, de maneira baixa. Você vai chegar na tua casa amanhã, querido, você que está em batalha, vai botar o louvor alto e vai cantar, irmão. Aqui é Campo Grande, né? Santa Cruz, já é Santa Cruz. Lá em Campo Grande vão ouvir você adorando. A gente lá em Jacarepaguá vamos ouvir você adorando. Lá em Caxias, vocês vão ouvir vocês adorando. Por quê? Porque às vezes, aleluia, bota aquele louvor baixinho. Ainda tem a desculpa, né? Não, vou botar baixo que eu estou com dor de cabeça. Deus cura, Deus habita no meio dos louvores. Não, vou botar baixinho porque eu estou com dor, né? Eu não estou bem hoje, né? Eu não estou bem hoje. Aí bota baixinho. Tu vai botar bem alto. Tu vai botar bem alto. Queria que o pessoal do louvor subisse aqui. Nós vamos fazer um ato profético. Posso, pastor? Dispuseram os levitas, os filhos dos coatitas, os coeritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel. Em voz alta sobremaneira. E pela manhã, cedo, amanhã você que está pensando em acordar meio-dia, no meio dessa guerra, é para acordar cedo. Você não vai acordar amanhã, 10 horas, meio-dia, você vai acordar cedo. Você vai acordar na primeira hora. Qual é a primeira hora? 6 da manhã. Eu estou orando pela visão de Jerusalém, tá? Primeira hora conta a partir das 6. Se amanhã você vai acordar cedo, vai ficar de pé diante da tua batalha. Cadê o batera? Está aí, irmãos? Vamos preparar para a guerra. E pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá. Fique de pé, igreja. Vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estarei seguro. Credes nos seus profetas. Aqui nessa casa tem profeta. Ele não levantou, é guerra à toa. Credes em Deus, credes em seus profetas, e prosperarei. Agora é com vocês. Aconselhou-se com o povo e ordenou aos cantores para o Senhor que, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Xerebarabas, xerebas, xererebas. E tendo eles
Deus está aqui, querido. Pode glorificar, pode glorificar. Xererebalabas. Xererecantalabas, surianderebas, surianderebas. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Sir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, e foram destruídos, porque os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores de Si para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Si, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Aleluia. Xererebas. O quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Oh, aleluia, aleluia. Cadê os guerreiros? Declare.